Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui hoje com mais uma aula. E o tema da aula de hoje é os estados físicos da matéria e fatores que influenciam na mudança dos estados físicos. Então, resumindo esse tema, nós vamos falar sobre quais são os estados físicos da matéria e os nomes que nós damos às mudanças de estado físico. Tá? Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e deixe aí o seu comentário também, que vai estar ajudando muito aí o nosso canal. Então vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Nós vemos no nosso dia a dia, nós estamos acostumados aí no nosso dia a dia, basicamente com três tipos de estado físico: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Nós vamos usar como exemplo aqui na nossa aula, usando a substância água para falar dos estados físicos. Então a água, quando ela está com a temperatura muito baixa, com menos de 0 grau a menos, ela vai estar no estado sólido. Acima de 0 grau Celsius, a água vai estar no estado líquido. E acima de 100 graus Celsius, isso tudo ao nível do mar, a 1 atmosfera, né? A água vai estar no estado gasoso, ou seja, vai estar no estado de vapor. Então esses são os três estados físicos que nós encontramos comumente no nosso dia a dia. Porém, existe um quarto estado físico da matéria. Qual que é esse quarto estado físico? O quarto estado físico da matéria é o plasma. Onde que eu encontro plasma? Plasma nós vamos encontrar no nosso universo, nas estrelas. As nossas estrelas não são bola de fogo, que nem muita gente fala. As nossas estrelas são bola de gás, grandes bolas de gás, e esse gás vai estar a uma alta pressão e uma alta temperatura. E com isso, esse gás passa para o quarto estado da matéria, que é o plasma. No nosso dia a dia, nós encontramos plasma também naturalmente quando ocorre um raio, uma descarga elétrica no dia de chuva. Aquele risco, né, luminescente que dá durante a descarga elétrica, durante o raio em si é plasma. Os elétrons estão passando ali pelo ar e esses elétrons, grande quantidade de elétrons, né, uma carga elétrica muito grande, faz aquecer o ar atmosférico, formando o plasma. Por isso que dá aquele clarão na hora de um raio. E também vai dar o trovão, né, que é o barulho dessa explosão, dessa descarga. Tá? Então, esses são os locais que nós encontramos plasma naturalmente. Então, os três estados físicos que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar com os três estados que nós encontramos no nosso dia a dia: o sólido, o líquido e o gasoso. No caso da água, o gelo ou a neve, a água líquida e o vapor da água, né, que vai formar aí, por exemplo, as nuvens de chuva. São formadas aí por vapor da água. Qual que é a característica de um sólido? Nós falamos que um sólido, que uma substância sólida, tá? Quando os átomos das moléculas que formam aí a matéria dessa substância estão em um estado de agitação muito baixo, tá? Podendo ser concentrados aí, concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico. E uma característica, a principal característica do sólido é que os sólidos possuem forma e volume fixos. Você não consegue alterar a forma ou o volume de um sólido, a não ser que você quebre ele, né? Porém, essa parte que a gente está utilizando. Se for uma bola de bilhar, se eu colocar essa bola de bilhar dentro de um copo ou dentro de um recipiente, ela não vai ficar, né, ocupar todo aquele recipiente, ocupar a forma do recipiente. Ela vai manter com a sua forma arredondada e o seu mesmo volume. Uma outra característica com relação aos sólidos é com relação à força de atração e à força de repulsão das moléculas. No caso dos sólidos, a força de atração é maior do que a força de repulsão entre, né, as moléculas. Então essas são as características de um sólido: volumes e formato fixos. E a força de atração é maior do que a força de repulsão entre as moléculas da substância sólida. Um líquido, vamos falar sobre o líquido, né?
que é um líquido? O líquido é quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas, um pouco mais agitadas em relação ao caso anterior, né? Que é a matéria no estado sólido. Então, as substâncias no estado líquido têm um volume fixo, porém a sua forma pode variar. É o caso da água aqui. A água líquida, numa garrafa, vai estar ocupando, né, a forma da garrafa. Quando eu coloco ela no copo ou em um outro recipiente, ela vai ocupar o formato daquele recipiente, alterando assim a sua forma, porém mantém-se o volume. Com relação à força de atração e à força de repulsão das moléculas, a força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre as suas moléculas. Tá? Então essas são as principais, são as características aí de um líquido: forma variável e volume fixo. Força de atração e força de repulsão igual, próximo do igual. Vamos colocar assim, deixar como igual. Tá? E o vapor? O vapor, no terceiro estado da matéria, acontece quando as partículas aí que formam a matéria estão bastante afastadas, estão movimentando rapidamente, estando assim dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variável. Então, essa é a característica do vapor ou de um gás: forma e volume variável. Com relação à força de atração de um vapor ou do gás, a força de atração, nesse caso, é menor do que a força de repulsão. Aqui, como exemplo, nós temos o oxigênio, que nós comprimimos ele dentro, colocamos uma grande quantidade de oxigênio dentro do cilindro. Tá? Comprimimos, então alteramos assim o seu volume. Consequentemente, alteramos sua forma também. Ele vai ficar do formato, esse gás, do formato do recipiente. São vários fatores que vão influenciar essas mudanças de estado. Quais são esses fatores? A pressão e a temperatura dos objetos. Com relação ao nome das mudanças de estado físico, nós temos essa tabela aqui. Estou usando como exemplo também a água. Começamos com a água, o gelo, né, na fase sólida, no estado sólido. Essa água, quando absorve calor, energia térmica do ambiente, o que acontece? A temperatura aumenta, ou seja, o grau de agitação das moléculas da água aqui vai aumentar. E com isso ela vai passar para o estado líquido. Esse processo de passagem do estado sólido para o estado líquido nós chamamos de fusão. Nesse caso, a matéria absorveu energia do ambiente. Então, nós falamos que é uma transformação endotérmica. Essa parte de cima, todas as reações são endotérmicas, porque elas vão estar absorvendo energia. Que tipo de energia? Energia térmica. O que significa o termo endotérmica? Endo é dentro. Térmica vem de termos, que é temperatura. Então, a energia térmica está sendo absorvida pelas moléculas. A água no estado líquido vai continuar, nesse caso aqui, absorvendo calor, aumentando a sua temperatura, aumentando o grau de agitação das suas moléculas, e vai chegar a uma temperatura que ela vai passar para o estado de vapor, para o estado gasoso. Esse nome dessa passagem do estado líquido para o estado de vapor ou para o estado gasoso nós chamamos de vaporização. Tá? Quais são as temperaturas aqui que a água passa do estado líquido para o estado sólido para o estado líquido? Ao nível do mar, a pressão atmosférica de uma atmosfera ela vai passar, né, a 0 graus Celsius. Se ela continuar recebendo o gelo, continuar recebendo, absorvendo calor, ela vai passar essa temperatura de 0 graus Celsius. Em qual temperatura a água passa para o estado de vapor ou para o estado gasoso? A 100 graus Celsius ao nível do mar. Essa água que vira vapor vai formar as nuvens, consequentemente, e ela também, né, tende a voltar para o estado líquido na forma de chuva. Vamos usar como exemplo, né, o vapor das nuvens, que forma as nuvens de chuva. Então, quando essa água perde calor, né, perde calor para o ambiente, a sua temperatura diminui, consequentemente o movimento das suas moléculas também diminui, e essas moléculas ficam cada vez mais próximas,
se condensando e formando gotículas e voltam para o estado líquido. Então essa passagem aqui da água do estado gasoso, do estado de vapor para o estado líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. Se essa água continuar a perder calor para o ambiente, a sua temperatura continua baixando e ao chegar a 0 graus Celsius, essa temperatura, né, da água, a água vai começar também a voltar para o estado sólido, a passar para o estado sólido, a 0 graus Celsius. Continua perdendo calor e ela vai se transformar em sólido, em gelo. Esse processo da passagem da água do estado líquido ou de uma substância qualquer do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Existem algumas substâncias que conseguem passar direto do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa. Exemplo é a naftalina. Naftalina é aquela substância que é colocada, que a gente usa para colocar em gavetas, em guarda-roupas, né? Porque ela tem um cheiro forte e afugenta aí traças e baratas, insetos. Tá? Essa substância ela vai diminuindo com o passar do tempo. Por que ela diminui? Porque ela vai evaporando, ela vai passando direto do estado sólido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de sublimação. Também ela pode voltar direto, né, do estado, né, gasoso para o estado sólido. Também é chamado de sublimação. Alguns autores chamam essa passagem de volta de vapor, de gás, diretamente para o estado sólido de ressublimação, tá? Nesses casos aqui de baixo, todos os casos são reações exotérmicas, porque perdeu, no caso, energia térmica para o ambiente. Então, nós falamos aqui de transformações exotérmicas, tá? Êxodo, saída, termos, calor, o calor saiu do sistema para o ambiente. Vamos falar agora sobre o ponto de fusão e o ponto de solidificação. O que vem a ser o ponto de fusão? O ponto de fusão nada mais é do que a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Então, essa temperatura é o ponto de fusão. Qual que é o ponto de fusão da água ao nível do mar? É 0 graus Celsius. E o que vem a ser o ponto de solidificação? Ponto de solidificação, ou PS, né, corresponde nada mais, nada menos do que o processo inverso, que é a temperatura aí em que a água ou a substância está passando aí do estado líquido para o estado sólido. Na água, a temperatura vai ser sempre a mesma, 0 graus Celsius. Então, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição de uma substância, tá, vão ser os mesmos. O que vai alterar é a situação do meio externo. Se a temperatura do meio externo estiver acima de 0 graus Celsius, no caso da água, ela vai começar a se fundir. Se a temperatura estiver abaixo de 0 graus Celsius, ela vai começar a se solidificar, tá? Então, interessante aqui que sempre nós usamos como exemplo aqui, né, com relação à pressão de uma atmosfera, a pressão ao nível do mar. Se eu alterar, se eu subir, né, se eu vim aqui para Mato Grosso, por exemplo, a água, nesse ponto de fusão, ponto de solidificação, já vai ser diferente, porque aqui a pressão atmosférica é um pouco menor, isso também vai alterar esses pontos. Outros pontos importantes são os pontos de ebulição e o ponto de liquefação. O que vem a ser o ponto de ebulição ou o PE? Esse ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância muda de estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Na água, ao nível do mar, essa temperatura é 100 graus Celsius. E o ponto de liquefação, ou também conhecido como ponto de condensação, é o inverso. Também a mesma temperatura, porém corresponde ao processo em que a água está passando aí do estado de vapor para o estado líquido. Também vai ser a 0 graus Celsius que ocorre essa mudança de estado. Aqui eu tenho o diagrama de mudança de estados físicos da água pura. Qualquer substância pura, elas vão ter um diagrama um pouco parecido com esse diagrama da água.
O que vai variar são os pontos de fusão e o ponto de ebulição. Tá? No caso da água, o ponto de fusão ou ponto de solidificação é 0 graus Celsius. Se eu tiver um copo de água com gelo e o ambiente estiver acima de 0 graus Celsius, esse gelo começa a se desfazer, começa a formar água, e essa água vai se manter, né, nessa temperatura de 0 graus Celsius enquanto eu tiver gelo nesse sistema. Ao passar o tempo e o gelo desaparecer em um sistema, em um copo, num recipiente, essa temperatura começa a se elevar. Chegando a 100 graus Celsius, a temperatura se estabiliza também e só vai começar a se aquecer acima de 100 graus Celsius quando estiver acima, né, quando estiver já no estado de vapor, já na condição de vapor. Então, a partir de 100 graus Celsius, a água, né, para acontecer isso aqui, eu deveria ter uma pressão muito elevada para fazer a água se elevar acima de 100 graus Celsius. Para isso, nós vamos usar a panela de pressão, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Quando eu tenho mistura, né, por exemplo, a mistura da água e do açúcar, eu vou ter uma variação de temperatura de fusão e de temperatura de ebulição. Por que ocorre essa variação aqui? Porque eu tenho duas substâncias acontecendo aqui, passando pelo processo das mudanças de estado. Por isso que eu vou ter esses dois pontos de fusão e esses dois pontos de ebulição no caso da mudança de estado físico da água e do açúcar, o diagrama dessa mistura. Com relação à mistura, eu classifico as misturas em misturas eutéticas. A mistura eutética é uma mistura em que vai permanecer constante aí a temperatura de fusão. A temperatura de fusão é constante, porém a temperatura de ebulição vai ser variável. Isso acontece porque essas duas substâncias que estão formando essa mistura vão ter o mesmo ponto, mesma temperatura de fusão e vão ter temperaturas de ebulição diferentes, no caso das misturas eutéticas. Já as misturas eutrópicas vão ser o inverso. Elas vão ter uma variação de temperatura de fusão, porém, ambas as substâncias que estão formando essa mistura vão ter a mesma temperatura, né, de ebulição. Então, esse é o caso das misturas azeotrópicas. A pressão influencia grandemente aí nas mudanças de estado físico, tá? A pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição de uma substância. Então, vamos mostrar aqui a influência, né, dessas temperaturas ao nível do mar. Ao nível do mar, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Porém, quando nós vamos subindo, indo para o interior do continente, constantemente ocorre o quê? O aumento da altitude. E isso vai levar à mudança das temperaturas em que a água ou as substâncias vão passar, vão mudar de um estado físico para o outro. Nós estamos usando como exemplo aqui o processo em que a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Ao nível do mar, lá na praia, a água ferve, começa a passar do estado líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. Em São Paulo, já um pouquinho mais alta, 750 metros de altura, já vai estar passando, já vai começar a ebulir, ferver a água a 98 graus Celsius. Em Brasília, nossa capital, a 1.100 metros, né, a água começa a ferver um pouquinho mais, né, 96 graus Celsius. Em Quito, que vai estar bem mais elevado, a mais de 1.100 metros, a água começa a ferver a 90 graus Celsius. E em La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros, a água começa a ferver, começa a passar, a mudar de estado líquido para o estado gasoso a 87 graus Celsius. Então, nós vemos aqui que a pressão atmosférica, a pressão influencia diretamente aí, né, os valores das mudanças de estados físicos. Vamos falar agora sobre a diferença entre vapor e gás. O que é o vapor? Vapor é um estado físico em que é capaz de estar em equilíbrio com estado líquido ou sólido, ou transformar-se aí nesses estados a partir da variação de pressão.
tá? Então, quando colocamos água para ferver numa chaleira, obtemos aí a água no estado de vapor. No estado do vapor, porque alterei a temperatura, tá? A pressão pode continuar a mesma. Já, no caso, o gás é um estado físico em que não pode ser alterado apenas pela variação da temperatura. Tá? Para que haja mudança no estado físico de um gás, é necessário que varie a sua pressão. Então, aqui nesse caso, tenho que variar a pressão. No caso do vapor, varia-se apenas a temperatura. Tá? O gás, dentro do botijão de gás, ele vai estar no estado líquido. Tá? Apesar de ser um gás, mas ele foi colocado a uma alta pressão. Ele está em uma alta pressão aqui dentro, então ele vai estar no estado líquido. Quando eu abro a válvula, ele passa novamente, diminui a pressão e esse gás que sai no estado de vapor. Se você pegar um botijão de gás e der uma chacoalhada nele, ele tiver gás, ele vai chacoalhar ali dentro. Mas não precisa ser um botijão de gás, você pode pegar um isqueiro mesmo, cheio com gás, e chacoalhar, você vai sentir ele chacoalhando e fazendo barulho. Se ele for transparente, você vai conseguir enxergar esse gás que vai estar no estado líquido ali dentro. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a panela de pressão. A panela de pressão, como o próprio nome diz, serve para aumentar a pressão internamente dela. Quando eu aumento a pressão internamente, consequentemente, eu aumento o ponto de ebulição da água. A água, geralmente, aqui no nosso caso, vai ebulir, vai ferver, geralmente, a 96, 97 graus. Quando eu coloco a água dentro da panela de pressão e fecho ela, com aquela tampa, com aquela válvula, ela vai conseguir ferver, ser aquecida a aproximadamente 120 graus Celsius, aumentando assim, né, a temperatura interna da água. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu vou cozinhar os materiais mais rapidamente e também vou estar economizando energia ou combustível, se for o caso de usar o gás de cozinha. A panela de pressão, temos que ter alguns cuidados para evitar acidentes, que elas podem explodir. Um dos principais cuidados é com a sua procedência, tomar cuidado com o que você compra, comprar em locais que vendem materiais certificados, ver o certificado do Inmetro, se esses carimbos são verdadeiros. Outro cuidado, número 2, é colocar os condimentos, os temperos, as verduras, após a utilização da pressão. Então, vai cozinhar um feijão, vai cozinhar o macarrão, cozinha primeiro e só depois colocar os temperos, porque esses temperos podem obstruir a passagem do gás da válvula e pode ocasionar uma explosão. Seguir as indicações de volume de alimento e de água indicados aí no manual de instrução, então tem que tomar esse cuidado. Se eu colocar acima desse volume, também posso estar interferindo e causar um acidente. Observar, né, a panela quando estiver no fogo e verificar se a válvula de pressão está funcionando corretamente. Se você perceber que ela não está funcionando, desliga, espera esfriar, tira, faz uma limpeza nessa válvula para desobstruir. Posicionar o cabo da panela, né, sempre para o interior do fogão. Por que colocar esse cabo para o interior? Porque se você passar despercebido, esse cabo estiver para o lado de fora, você pode encostar nele e derrubar essa panela. E ao cair, se ela já estiver em alta pressão, ela vai acabar explodindo. Mesmo não estando, às vezes ela acaba abrindo, né, e vazando a água. Imagina se essa água estiver a 120 graus Celsius, vai causar uma grande explosão aí e queimaduras também terríveis. Outra recomendação, né, é remover os resíduos de gorduras ou qualquer resíduo das válvulas para não ocorrer a obstrução. Então, sempre depois do uso, fazer a limpeza correta, lavar e limpar, né, as saídas de gás. E, por último aqui, né, lavar e guardar a borracha, né, que faz a vedação ali separado da tampa, coisa que raramente alguém faz isso. Porque ao guardar junto com a panela ali, né, muitas vezes você não limpa direito com a bucha, se você não tirar essa vedação, essa borracha, e essas substâncias ficam aderidas, vão reagindo com a borracha e acaba estragando, ressecando mais rápido essa borracha. Então essas são as orientações aí para evitar os acidentes. Essa foi a nossa aula aí sobre mudanças de estado físico. Espero que vocês tenham gostado. Se essa aula serviu para você, ajudou você no seu estudo, não esqueça de deixar seu comentário, deixar seu like.
Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.